Fim de jogo na Arena Pantanal, 2-1 pro Cuiabá, em cima do Atlético Paranaense. Primeira derrota, 3 rodadas, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. A minha análise sobre esse jogo é que eu até fiz um shorts no intervalo, dizendo que o time estava controlando bem o jogo, levou sorte de sair um gol no começo. O jogo estava controlado, não tinha sofrido muito, acho que uma bola na trave meio sem querer no final, até o intervalo o time estava controlando bem o jogo. E o que eu percebo disso, fazendo essa leitura do primeiro tempo para depois o que aconteceu no segundo tempo? Ao meu ver, e é uma coisa que vai começar a acontecer daqui para frente, vai mudar. O Atlético, pelo tamanho da camisa, na Série B é a camisa mais forte, acho que ninguém nega isso, mesmo os adversários não vão negar isso, é um clube que é campeão brasileiro, é um clube que chegou em 2 finais de Libertadores, é um clube que é bicampeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, enfim, ninguém tem esse currículo na Série B, então é a camisa mais pesada sim da Série B. Os times entram, digamos, um pouco amedrontados contra o Atlético. Por isso o Atlético acaba dominando muito o primeiro tempo. Os times parece que não vão com tanta sede ao pote, ficam estudando, ficam mais calmos, e o Atlético vai fazendo seu jogo, vai com a qualidade do seu elenco, que é melhor do que a maioria dos elencos, vai fazendo seu jogo. Mas aí chega no intervalo, os técnicos adversários falam: gente, acho que dá para a gente arriscar um pouquinho, acho que dá pra gente tentar pressionar os caras, eu acho que dá pra... E aí começam os problemas. Quando os caras começam a se sentir confiantes e vêm pra cima, começa a aparecer alguns erros. Sobre o primeiro gol, ao meu ver, não foi culpa dos zagueiros. Até não consegui rever o lance várias vezes para analisar ele minuciosamente, mas me parece que foi erro do Fernando. Era o Fernando que estava ali no primeiro pau, subiu e não alcançou a bola, e o cara chegou nas costas dele e cabeceou. Posso estar enganado, me perdoem se eu estiver enganado, até comentem aqui se eu estiver enganado, mas para mim foi isso. Então, problema de um lateral, do Fernando, que não vinha fazendo mal o jogo até então. E acho que no geral ele não comprometeu. Nesse jogo, a não ser nesse lance específico. Uma bola parada, um erro de cálculo ali, ou não alcançou mesmo, o cara veio e cabeceou. E o nosso gol também foi assim, então, balas trocadas aí. E aí vem os nossos problemas. Primeiro, a entrada do João Cruz no lugar do Zapelli hoje é muito visível para quem cornetou durante muito tempo o Zapelli, e eu fui um dos que cornetei. Na verdade, sempre deixei claro que ele sim era muito habilidoso, que ele sim é um jogador que tem muita categoria, mas que precisava estar mais ligado no jogo, que precisava, enfim, ter mais constância. Uma coisa que talvez seja a única, talvez eu force demais, mas uma das únicas coisas boas que o Barbieri fez até agora no time foi ter melhorado o Zapelli nesse sentido tático. O Zapelli realmente tá marcando mais, tá participando mais do jogo, tá voltando a recompor e tal. E ficou muito claro nessa substituição que quando o Zapelli sai, a gente perde no meio campo, perde principalmente criatividade no meio campo. No segundo tempo, o Atlético não criou absolutamente nada. Foi nulo. Do meio pra frente foi nulo. Do meio para trás também, mas enfim. O João Cruz não entrou bem. Pra galera que pedia muito o João Cruz, tá aí, o Barbieri tem os defeitos dele, ele tem lá as teimosias dele, mas ele também não é burro, ele deve treinar o time todo dia e deve ver a performance de cada cara nos treinamentos. E o João Cruz entrou e não fez nada, e ainda no segundo gol colaborou. Ele e o Raul, os dois foram fofos ali, e depois o Palácios entregou a paçoca. Mas enfim, voltando a falar principalmente dessa troca de João Cruz por Zapelli, caiu a produtividade do time na frente. O Zapelli segura mais a bola, ele acha uns passes melhor, ele consegue levar o time mais à frente. O João Cruz não conseguiu dar essa dinâmica pro time. O segundo gol foi falha
do Raul, um pouco do Raul, um pouco do João Cruz e principalmente do Palácios. Então eu acho que foi um erro muito mais técnico e individual do que jogar a culpa no Barbieri também. Não, a culpa do Barbieri ela é mais macro, de não conseguir fazer com que um time que tá vencendo, quer dizer, no segundo gol já não tava vencendo, mas enfim, o erro tático do time é quando está ganhando o jogo, quando você consegue acertar o primeiro soco, é levar, é o que eu falei já no Shorts, que eu gravei agora no intervalo e já tinha falado no meu vídeo do outro jogo, na análise que eu fiz do outro jogo. É quando você acerta o primeiro soco e joga o cara nas cordas, é nocautear, cara, é ir pra cima e tentar nocautear. E o Atlético parece que não tá entendendo isso. Tá jogando meio amedrontado, meio tipo, vamos cozinhar o galo aqui, vamos ganhar a hora que der, que é o mesmo pensamento que tava no ano passado na Série A e que fez o time cair pra Série B, achando que ia ganhar a qualquer momento, sem realmente ir pra cima, sem realmente agredir o adversário e sem botar a bola pra dentro. Então não é assim, vamos ganhar a qualquer momento. Então o erro do Barbieri acho que tá mais aí. Mas eu vejo como o maior erro nem é o do Barbieri. Se perguntar, demitiria o Barbieri? Se tivesse alguma uma boa opção no mercado, até demitiria. Mas não tem, cara. Eu durante o jogo ali pensando, cara, não vai trazer quem a essa altura do campeonato que vai dizer assim, o cara vai chegar e vai fazer esse time jogar. Cara, seria uma troca tipo aposta. Posso trocar e pode dar certo, posso trocar e não dá em nada, tá ligado? Então, tipo, não sei, ainda não sei se é o momento. Eu acho que é mais erro da diretoria, cara, porque, como eu falei, o primeiro gol, aparentemente, se eu não estou errado, foi uma falha do Fernando na cabeçada, e no segundo gol foi uma entregada de paçoca do Palácios, que são os dois laterais que a gente já vem falando há muitos vídeos, todo mundo já vem percebendo que nas laterais a gente tá muito mal. E assim, o time não teve criatividade no segundo tempo, nenhuma. Acho que teve um chute a gol do Velasco e um chute a gol do Juliano no final já. Mas assim, nada. O time não criou nada no segundo tempo. Eu me preocupo com os 2 gols sofridos, me preocupo, mas sinceramente, gol de bola parada, um erro de cálculo ali na subida, tá, beleza. O outro foi um erro individual, não foi um erro coletivo. Mas a tendência é que não aconteça isso do jogo. O Palácio não vai entregar a paçoca todo jogo e nós não vamos tomar gol de bola aérea todo jogo, eu espero, até porque o histórico mostra que esse ano a gente tem levado, estava levando menos, pelo menos, né? Isso andava meio controlado, né? A minha maior preocupação então não são os 2 gols tomados também, mas não é a maior. A minha preocupação é não ter criado nada durante o segundo tempo. Não chutou uma bola perigosa no gol, não teve uma jogada ensaiada, não teve uma jogada, um drible desconcertante que saiu na cara do gol, um passe lindo que botou o cara na frente do gol. O tal do Renan entrou também, não pegou na bola que nem o Kardec, mas acho que muito pela falta de criatividade, tanto dos pontas quanto o próprio Isaac entrou hoje, não entrou tão... Até deu uma sassaricada ali, mas não entrou tão bem quanto nos outros jogos. Então um jogo realmente para ser esquecido, tanto pelos gols tomados, mas principalmente pela não criatividade do time. E eu vejo que o Barbieri tem sim suas culpas, tem algumas teimosias, tem umas faltas de coragem aí em alguns pontos, mas para mim o maior problema tá em não ter investido em bons laterais. Se você pegar ali o desenho, assistindo o jogo, você olha o desenho que você pega os laterais aqui, Fernando, daí pega o Raul de volante e daí pega o Palácios lá, forma essa linha aqui, uma linha sem criatividade, uma linha insegura. Então, assim, não sei, acho que cabe
Eu daria mais alguns jogos pro Barbieri, porque assim, não tem mais como contratar, janela fechada, certo? É o que temos, é isso aí. Então as peças são essas. Então eu daria mais alguns jogos pro Barbieri agora. Ele veio trazendo o time, fazendo escalação, mantendo a escalação para conseguir um entrosamento, conseguir uma base, e tá certo. Não vou discutir aqui isso, não acho que não tá errado. Ganhou 2 jogos, não foram bons jogos, todo mundo sabe disso, que ganhou, valeu pelo resultado, mas acho que todo mundo falou, eu falei aqui nos meus vídeos, e se você acompanhar todos os canais que falam de Atlético, todo mundo falou isso, valeu pelos 6 pontos, mas em termos de desempenho ninguém gostou. Mas pelo menos vinha sofrendo um pouco menos, nesse jogo sofreu muito. Eu daria mais alguns jogos pro Barbieri para dizer, bom, eu vim trazendo a mesma escalação, eu criei uma base, eu criei um entrosamento, mas agora eu preciso ser um pouquinho mais ousado e preciso começar a mexer em algumas peças. Tirar daqui, pôr ali, troca esse aqui de posição, esse aqui tá rendendo aqui, mas de repente, já que o outro não tá rendendo lá, se eu jogar esse pra cá, sem querer também reinventar a roda ou querer dar uma de pardal, não é isso exatamente. Fazer mudanças pontuais, seja ela em algumas peças, ou seja ela até taticamente, no esquema de jogo, enfim. Eu não sou técnico, eu não ganho salário de técnico de futebol de Série A e Série B. Eles são pagos para isso, é eles que tem que se virar com isso. Mas eu acho que precisa ir de mais uns 2 ou 3 jogos para ver se o Barbieri agora consegue tirar algum coelhinho da cartola. Se ele realmente é um técnico bom, ele vai usar os próximos jogos agora, que são, inclusive não são jogos tão simples assim, para dar uma mexida, uma sacudida nesse time, para ver se principalmente na parte criativa na frente esse time melhora. Como eu falei, eu acho que a zaga, apesar dos 2 gols no primeiro tempo, por exemplo, não sofreu nada. O Mikael nem pegou na bola no primeiro tempo. Eu acho que os erros defensivos que o time cometeu hoje, eles são muito mais facilmente consertáveis. São muito mais facilmente ajustáveis. É uma conversa ali, é um vídeo, mostra, aqui você errou, tá, beleza, resolvido e bola pra frente. Agora, os erros do meio pra frente, eles são mais complicados de ajustar. Até porque nós não temos tantas peças, né, tão criativas assim. O Allan Kardec e o Renan precisam de bola chegando. Quem eu achei que caiu muito de produção, inclusive nos últimos jogos, tinha feito alguns jogos muito bons, foi o Luiz Fernando. O Luiz Fernando hoje não fez nada, eu achei que caiu muito de produção. O Velasco caiu um pouco de produção, mas ainda participou bem do jogo, recompôs, tentou uma coisa ali, outra coisa ali. Mas o Luiz Fernando, para mim, foi praticamente nulo assim, no jogo. Já tava na hora, talvez, de pegar um bancozinho aí para ver se dá uma sacudida, de repente botar o Isaac desde o começo, não sei. Tentar alguma coisa diferente. É uma das posições que dá para mexer agora. Tem desculpa para isso, entendeu? Não tá fazendo os últimos 2, 3 jogos aí, não foi bem, vou trocar. Beleza. E no meio, o Felipinho acho que jogou bem de novo. No meio é Felipinho, Zapelli, cara, e o Raul é aquela história. Eu fico bem na dúvida, porque eu não gosto do Raul, a maioria da galera não gosta do Raul, mas o reserva imediato dele é o Falcão, cara. Então, a não ser que ele recuasse o Felipinho para primeiro, mas daí o Felipinho tá rendendo bem como segundo, aí você vai pegar um cara que tá rendendo como segundo e atrasar ele como primeiro, daí já arrisca estragar o jogador, queimar o jogador que tava indo bem na posição dele, entendeu? Então, tenho minhas dúvidas do que dá para fazer no meio ali. Mas as laterais aí tirar o Ryan, vai botar o Dudu, não vai mudar muita coisa. O Esquivel tá voltando agora, vamos ver se ele jogando aí um pouco desse tempo e com os jogos ele começa a evoluir. Mas na frente hoje a gente foi nulo, criatividade foi nulo. Quando o Zapelli sai do time, o time
cai muito em criatividade, em domínio de bola, em domínio de meio de campo ali. Uma derrota, cara, vai acontecer. Eu vi no Twitter ali, eu me divirto com a galera, porque a galera acha que o Atlético ia jogar 30 e cacetada rodada, não ia levar nenhum gol e ia golear todos os jogos. Cara, me desculpe, eu sei que os caras ficam putos, ficam com raiva, eu também fico. Claro que eu queria que o Atlético ganhasse, claro que eu queria que metesse 2-3 no Cuiabá e continuasse líder. Mas, cara, vamos botar o pezinho no chão, vamos voltar pra realidade. Claro que ia acontecer, uma hora ou outra nós ia perder. Perdemos fora de casa, pelo menos, não foi dentro de casa. Foi o que eu falei no meu vídeo passado, cara. O Atlético tem que pelo menos começar a voltar com a mística da Baixada, cara. Fora dá pra perder um ou outro jogo, beleza, tudo certo, cara, mas não dá pra perder mais em casa. Em casa tem que ganhar os jogos em casa. Isso nós precisamos, isso é inegociável, eu acho. É voltar com essa mística da Baixada, cara. Na Baixada aqui ninguém vai ganhar da gente. Aconteça o que acontecer, vamos furar a bola, vamos quebrar a perna do adversário, entre aspas, óbvio. Enfim, vamos fazer o que tiver que fazer, mas aqui dentro da nossa casa ninguém vai ganhar da gente. E de preferência ganhar os jogos. Fora, vai perder um, vai empatar outro, vai ganhar um ou dois também, enfim. É isso aí, cara. É isso aí, a gente não vai sair goleando todo mundo o único problema é que agora caímos, acho que estamos. Eu nem vi a classificação, só desliguei a TV e vim gravar, mas na transmissão ali falou que pelo jeito o Atlético caiu para quinto. Isso sem os jogos que ainda tem para rolar, né? Então pode despencar na tabela. Então o próximo jogo é inegociável uma vitória já, para voltar pro G4, cara. Então assim. Série B é isso. Se pegar o meu vídeo lá que eu fiz, tem um vídeo aqui que eu fiz analisando o elenco e falando da minha... o que eu achava que ia ser a Série B, eu falei que o Atlético ia sofrer no começo até entender a Série B. Eu até, pra falar bem a verdade, já me surpreendi com as 2 vitórias de cara. Achei até que não ia acontecer. Mas eu já tinha essa previsão de que teria um certo sofrimento no começo até entender a Série B, até o Barbieri bater um pouco de cabeça até achar algumas peças aí. E é o que tá acontecendo, cara, e vai ser assim. O que não pode é desgarrar e perder jogo seguido. Por isso que eu falei da mística da Baixada ter que voltar. Porque você pode até perder um jogo fora, como foi hoje. Mas daí no próximo jogo é inegociável a vitória em casa. Pra voltar pra dentro do G4. Aí vai, arranca um empate fora. Chega aqui e ganha em casa. Aí vai, de repente arranca uma vitória fora. Volta aqui e ganha em casa. Aí sai, perde uma, beleza. Mas daí volta aqui e ganha em casa. Então, assim, ganhar em casa é inegociável. Uma derrota fora, como foi hoje, ainda mais com erro individual, né? Ok, beleza, a gente não quer. Eu não quero. Óbvio que eu não quero. É óbvio que eu tô puto. Mas, assim, vai acontecer, cara. A gente não é imbatível, nenhum time é imbatível, e a gente não vai ser na Série B com elenco de Série B. Entendeu? Apesar de eu ainda achar que ainda é o melhor elenco da Série B. Tá precisando jogar mais, o Barbieri tá precisando tirar mais desse time. Mas não tem como não dizer que é o melhor elenco. Se você pegar aí folha de pagamento e tudo, é o melhor elenco. Ponto. Mas os erros individuais que estão matando o time, né? O erro de hoje foi um erro crasso, cara. Tipo, e acontece, já aconteceu com vários jogadores, não é o primeiro e não será o último, né? Infelizmente aconteceu. Mas agora é o seu Barbieri corrigir, entender os erros. Ele precisa também nas coletivas mostrar para a torcida que ele está entendendo os erros. Porque ninguém está livre de cometer erros, né? Todos cometemos erros. Acredito que todo mundo aí nos seus trabalhos um dia já cometeu erro. O problema é você continuar cometendo os mesmos erros e ainda falar para os outros que não, eu não cometo erro. Aí é o problema. Então, cometeu erro, vai lá e corrige o erro. O que nós erramos dessa vez? O que nós erramos da outra? O que nós erramos dessa? Eu acho que, aos poucos, se ele for tendo essa humildade de reconhecer os erros e falar, bom, é as peças que eu tenho esses caras aqui, eu vou fazer o melhor que eu posso. E, cara, é simples.
Ele tá lá ganhando o salarião dele, mas, cara, é simples. Ouve a torcida, cara. Assim, quando eu falo ouve a torcida, tem que cuidar também, porque tem uns caras no Twitter, que nem eu falei, que os caras acham que o Atlético é o Real Madrid, é o Manchester City lá. Mas assim, ouça a média da torcida, entendeu? Ouça a média da torcida, não vai ouvir qualquer um aí que o cara tá puto e às vezes tá puto por causa do trabalho, tá puto porque brigou com a mulher e daí o Atlético ainda perde, o cara... Tem um ali já falou que tinha que rescindir o contrato do Palácio. Tipo, os caras exageram demais, entendeu? Tipo, erro todo mundo comete, o cara já queria que rescindisse o contrato do Palácio. Sendo que o Palácio fez gol no último jogo. Então, assim, mas ouça a média da torcida. Porque vai ter os que são otimistas demais, vai ter os que ficam puto demais e falam um monte de merda, mas ouça a média da torcida. A torcida que é um pouco mais consciente, que não é, que é apaixonada, mas que consegue pensar com a razão, sabe? Ouça a média da torcida, cara, que não tem erro. A média da torcida sabe o que o time precisa. A voz do povo é a voz de Deus. É mais ou menos por aí, cara. Porque a galera acompanha o time faz anos, cara. Os caras... Tem gente que chega em casa tarde depois dos jogos, o cara paga sócio, o cara deixa a mulher em casa, acompanha esse time faz anos. Então o cara sabe o que o time precisa. O Barbieri chegou agora, pouco tempo, os jogadores que estão aí, pouco tempo. Mas a torcida sabe, a média da torcida, que é mais cabeça, que é mais consciente, ela sabe o que o time precisa. Então o Barbieri basta escutar essa média da torcida e fazer alguns ajustes que eu acho que dá pra vencer. Eu não gosto de ser muito otimista, mas também não gosto de ser muito pessimista, cara. Eu acho que tem que analisar as coisas com um pouco mais de calma, com um pouco mais de cérebro e não ficar só destilando raiva e, nossa, o Atlético perdeu, agora eu vou destilar minha raiva aqui e vou botar pra fora tudo que tá engasgado do trabalho, da vida pessoal. Não é bem assim, né, cara? Então, assim, foi horrível ter perdido, podia ter ganho um jogo que saiu ganhando, podia estar líder, não tá nem no G4, o Cuiabá virou líder, ou seja, o resultado foi desastroso. Mas para mim o maior problema é essa falta de criatividade do meio para frente, que já foi uma coisa que aconteceu com a gente o ano passado. O ano passado, na verdade, teve vários problemas crônicos, mas essa falta de criatividade a gente vem se arrastando, essa falta de ímpeto, essa falta de vontade, essa falta de querer matar o jogo, esse tesão mesmo tá faltando muito no time e alguns ajustes do Barbieri. Bora pra frente, próximo jogo, domingão, e bora tentar recuperar o atrasado e voltar pro G4 e tem que correr atrás do prejuízo agora, beleza?